A temática da noite é caindo em si. Caindo em si. Temática da noite, caindo em si. Lucas 15, versículo de número 17. Diz assim na minha versão NVI, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? 18. E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, caindo em si. Caindo em si. Todo filho é filho. Pode ser rebelde, pode ser desobediente, pode ter atitudes muito ridículas, mas filho é filho. Pode decidir tomar para si uma herança de uma forma indevida e viver, sair da casa do pai, tentar fazer a coisa do jeitinho dele, da maneira dele, mas filho continua sendo filho. Ele pode pegar o resultado de muito esforço do seu pai e gastar com facilidade, até porque quem não constrói não valoriza o que está construído. Então ele pode pegar isso tudo e gastar com farra, com bebidas, com prostituição. Pode gastar esbanjando. Pode fazer tudo aquilo que é errado, se aliançar com amigos errados, com pessoas erradas, mas no final filho é filho. Pode fazer isso tudo, mas a certeza de que ele é filho permanece. A certeza de que ele tem um pai, apesar de desprezá-lo por um período de tempo. A certeza de que ele tem um pai, apesar de ele não ter valorizado nada do que o pai desenvolveu ao longo dos anos. A certeza de que ele tem um pai que sempre o amou, a exemplo de quando pediu a herança, o pai deu voluntariamente, mas na verdade o que o filho estava dizendo era: pai, eu quero que o senhor morra. Porque lembre-se de uma coisa importante: a herança só é dada quando alguém morre. Então pedir herança ao pai ainda vivo é dizer na cultura judaica, naquele contexto: pai, eu não te valorizo, eu quero que o senhor morra. Mas mesmo assim ele tem a consciência que tem lá um pai que ele desprezava, que ficou lá. E mesmo andando de uma maneira tão desassociada, divorciada, distante do centro da vontade do pai para a vida dele, ele continua sendo filho e ele tem certeza que ainda tem um pai. Mas enquanto tem possibilidades, enquanto tem caminhos de fazer determinadas coisas, o filho vai até o limite, vai até as últimas consequências, vai até o finalzinho das expectativas que tinha. Mas chega um ponto que a conta é cobrada. Não tem jeito. Aquilo que o homem semeia, isso também ele colherá. E há um ponto em nossas vidas que pode ser que
assim como aquele jovem chegou ao limite no fundo do poço, também possamos chegar ao limite, ao fundo do poço. Para a vida daquele jovem, o limite, o fundo do poço foi estar cuidando de porcos e naquele contexto desejar a comida dos porcos. Ele não chegou a comer a comida dos porcos, mas ele desejou a comida dos porcos. Mas ele estava na lama junto com os porcos. Ele estava cuidando de porcos, algo que é meio que rejeitado por um judeu verdadeiro. Estava ali, cuidando daquilo que não é legal para um judeu fazer. Mas mesmo no meio de uma sujeira, mesmo no meio de uma situação crítica, ainda naquele momento ele tinha memórias. E ele lembrou que quando estava na casa do pai, ele era mais satisfeito. Ele era mais limpinho. Os servos do pai tinham comida melhor do que a dele naquele momento. E a Bíblia diz o seguinte: ele caindo em si. Por que não caiu em si, e sim caindo em si? Porque na ação do erro que foi que ele foi se despertando para as coisas loucas que ele tinha cometido. Era como se gradativamente ele fosse lembrando do que ele fez, e ao lembrar do que ele fez, ele automaticamente foi, percebendo que aquele caminho que ele estava trilhando era um caminho de morte, um caminho de dores, um caminho de loucura. Ele estava na casa do pai, escolheu ir embora. Ele pegou a herança, gastou com o que não tinha, não era devido, foi cuidar de porcos, a comida que ele comia, os porcos comiam melhor, por isso que ele diz, desejando a comida dos porcos, e ele lembra do pai dizendo, no meu pai até os servos comiam melhor do que eu. Algumas coisas eu aprendo nesse texto, e são incríveis. Primeiro, esse jovem pode ser qualquer um de nós. Primeira verdade, o jovem eu. Esse jovem pode ser você, pode ser você, pode ser você, pode ser você, pode ser eu. A importância de tomarmos cuidados contínuos. Não pode passar batido daquilo que é essencial no nosso viver. Nós precisamos tomar devidos cuidados para que, estando na casa do Pai, o nosso coração não venha se encontrar em um chiqueiro desejando a comida dos porcos. Podemos estar dentro da casa do Pai, mas o nosso coração longe. Esse jovem pode ser eu, pode ser você, por isso que o primeiro ponto é jovem eu. Por que jovem eu? Porque esse jovem pode ser todos nós, que em algum momento, não percebendo a bondade, o amor do Pai, simplesmente mergulhamos em um caminho de sandices, de idiotices, de loucuras, e fazemos tudo aquilo que é indevido, e achando que estamos abafando, mas na verdade nós só estamos caminho ladeira abaixo. E o ponto último é o fim do poço. Mas agora os amigos estão me elogiando, agora eu estou sendo chamado para as noites, agora eu estou sendo chamado para as amizades, agora estão me chamando para ir para as praias, agora estão me chamando para ir para os shoppings, agora estão me chamando para ir para as baladas, agora estão me chamando até mesmo para dar uma voltinha, fazer uma bebidinha, fazer alguma coisinha, enquanto você tem alguma coisa para dar, porque quando não tem nada para dar, simplesmente fecham a porta da oportunidade e te deixam se estrepar sozinho. É assim que o inimigo faz. Ele vai, vem, eu te dou tudo. E ele vai dando facilidades. E a pessoa vai mergulhando. Eu estou me esbanjando, eu estou mergulhando, eu estou
todo lambuzado com isso tudo, e ele só está dando corda, mas chega uma hora que o capeta fala assim, mas chegou agora a hora de você pagar a conta. O inimigo não quer que ninguém fique feliz, ele tem um único propósito, que se resume no tripé maligno: roubar, matar e destruir. Nada que não esteja na vontade de Deus vai te fazer bem. No final sempre vai fazer mal. Está lá aquele homem, o jovem eu, que pode ser todos nós. Ele está ali parado. E ponto 2, ele cai em si, caindo em si. E esse caindo em si tem um ponto aí extraordinário. O que significa esse cair em si? É perceber o caminho que está vivendo e se arrepender. Não existe evangelho, não existe salvação sem crer, não existe crer sem se arrepender. Eu faço o que é errado mesmo e não me arrependo. Estávamos conversando no grupo dos que vão se batizar isso, né? Ah, pastor, eu fiz mesmo, mas olha, tão bom, não me arrependo não, pastor. Existe pecado de omissão e existe pecado de comissão. Omissão é quando nós sabemos o que é certo e decidimos não fazer, e comissão é quando nós sabemos o que é errado e mesmo assim a gente faz. E a gente vai, se respalda na graça de Deus e fala, não, é só uma falhinha, é só uma coisinha, é só uma... E no final, aquilo ali está gerando destruição na alma, porque o que está escrito em Gênesis 2 e completa no 3 e vai avançando no 4 é uma verdade: se pecar, morre. Morre como? Às vezes fisicamente mesmo, mas morre espiritualmente, porque nós vamos ficando anestesiados para aquilo que é errado, nós passamos a aceitar com facilidade o que é errado. Por quê? Porque a nossa condição diante de Deus também não está nada boa. E vamos abrindo concessões, dizendo, é só um pouquinho, é só mais uma dosinha, é só mais uma pitadinha, é só mais uma, só mais um, e a gente vai indo. Enquanto não tiver arrependimento, não há salvação. Estava ouvindo, citei Mona esses dias, estava ouvindo uma música bonita que nós cantamos aqui na igreja, linda música, mas eu decidi ouvir a original. Aí da original o pregador anunciou a mensagem e citou isso aqui, ele diz, todo mundo que é filho é filho, filho é filho, por mais então que você esteja errado, o pai está te chamando. Eu falei, opa, tem um erro aí, um erro. Ele, venha porque o pai está te chamando, e hoje você pode estar totalmente restaurado, porque o pai te ama, ele quer você perto. Eu falei, 2 erros aí. Sabe qual o problema, às vezes, do evangelho, melhor, corrigindo, o evangelho atual não, dos mensageiros atuais, porque eles querem aliviar tanto para o ser humano, que acabam subtraindo verdades bíblicas. Sabe? Quer dar um jeitinho para os outros. Eu vou facilitar, o evangelho é carregar a cruz. Tem facilidade nisso? Evangelho é ter vontade de fazer algumas coisas e falar, Senhor, se não for na minha vida, me ajuda, papai. Que eu quero fazer, mas pelo evangelho não faço. Mas por quê? Porque amo o evangelho. O amor do evangelho é maior do que o amor por outras coisas. Aí a gente quer dar jeitinho e falar, não, o que importa é todo mundo é filho, oh filho, oh filho. E o filho fala, não te pedi nada, nem pedi para você me chamar onde eu estava lá no chiqueiro.
Onde o pregador errou? Simples, o pregador errou porque subtraiu um dos pilares do evangelho, que é o arrependimento. Não existe restauração sem arrependimento. Ele caiu em si o que? Ele se arrependeu do que ele estava fazendo. Não foi o pai que o mandou chamar. Chama lá o meu filhinho amado. Nada, não foi isso. A memória dele o fez entender que lá ele era mais feliz, lá ele era mais completo, lá ele era mais satisfeito, lá ele tinha mais vida, lá ele tinha mais alegria, lá ele tinha cuidado. Então ele lembrou, é o Evangelho, é o Espírito Santo nos faz lembrar que em Deus é melhor do que no mundo, no meio do pecado. E é feliz quem ao ser lembrado pelo Espírito Santo, dá ouvido à voz do Espírito Santo e diz: Senhor, eu estou aqui, eu até gostei do que fiz, mas é errado, Senhor, me perdoe, Senhor. Ele caiu em si e pensou: é melhor lá na casa do meu pai, é melhor estar lá na cantina do meu pai como um servo. E a Bíblia diz que ele se levantou e ele foi. Ele se levantou pela lembrança e ele foi. Nós não podemos aceitar facilitações. O processo é esse. É igual alguns irmãos, eu já falei com algumas pessoas aqui, eu já falei de púlpito. Pastor, eu sou crente, mas lá em casa toca pagode toda hora, no meu carro toca funk toda hora. Toma vergonha, filho. Não dá para associar a luz com as trevas. Eu acho lindo o crente que faz isso comigo. E no final ainda duvida, põe a palavra do pastor em cash. Põe. Eu sei que põe. Fala: não é bem desse jeito, então segue as tuas facilidades. Como não é bem desse jeito? O cara que canta lá, cheira, fuma, canta a palavra. Olha a música, 50 centavos. Fui para reparar a música. 50 centavos o quê? Porque a amante é melhor do que a... Eu falei, toma vergonha. Não dá para servir dois senhores, não. Vou falar baixinho assim, ó. Não dá para servir a dois senhores. Ou você fica de bem com Deus, ou você fica de bem para o capeta. Tiago já diz, não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Ou você é amigo de Deus e constitui-se inimigo do mundo, ou você é inimigo do mundo e constitui-se amigo de Deus. Quem pode dar um amém aí? Porque tem algumas verdades que parece que o pastor está falando ziquezira, monumental. Tem tanta gente entrando nessas ziqueziras que estão usando o púlpito para cantar música mundana. Ouvindo esses dias no culto, uma situação aí, a pessoa falou para mim, assim, falou no grupo que eu estava de pastores, aí falou determinadas coisas que eu falei, quer dizer que eu tenho que cantar música mundana para atrair o mundano? Não. Vou fazer igual o pastor da Barra. É preciso saber viver. Olha, é preciso. E canta falando, eu estou na graça. Olha a graça bendita. Olha que graça maravilhosa. Como diz o pastor Adriano, a lata só faz barulho quando está vazia. Então quando cai no chão faz aquele assim, brá, brá, brá. Por quê? Porque está vazia. Tem um bocado de pessoas que não caíram não, já estão caídas há muito tempo. Só estão vivendo de aparências. E o pior é que tem público para todo mundo. Se cumpre o que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, e farão doutores para si, porque ninguém quer ouvir a palavra, querem ouvir aquilo que eles querem ouvir.
o que está ali de acordo com as sandices mentais deles. Um dia um seminarista amigo estava relaxando no seminário ouvindo Rapa, e ele botou o Rapa, e aí num lugar lá do seminário ele começou a cantar o Rapa, e Meireles chegou, o pastor Meireles, do jeito que ele é hoje, ele era já no seminário, ele chegou, ele tinha períodos que ele ficava 24 horas de jejum, e eu aprendi tanto com aquele homem. Aí ele chegou ali, e o rapaz estava lá relaxando de um dia tenso para entrar na aula, sala de aula, ele estava ouvindo a Rapa. Aí Meireles parou assim, eu estava junto com o Meireles falou: ei, rapaz! Meireles, da comunidade Costa Barro, tem uma linguagem. E rapaz? Aí o rapaz: o quê? Ô, meu irmão, que troço é esse? Que música você está ouvindo? Ô, varão, só estou relaxando. Meu irmão, quando eu estava lá no tráfico, aí Meireles respondendo para ele: eu ouvia isso que você está ouvindo. Agora, quando eu entendi o que é o evangelho, não dá para ouvir isso, sabendo o que esses caras defendem. Não, qual é, meu irmão? Aí o outro falou: mas do meu ponto de vista não tem nenhum problema. Aí Meireles falou para ele: ou você agrada a Deus ou você agrada o capeta. Não tem meio termo para o senhor. Se você está no muro, na verdade você não está agradando Deus, você já está agradando o capeta. Porque ficar em cima do muro já é do capeta. O muro é do capeta. Fala comigo assim: o muro é do capeta. Quem está com dúvida já está com o capeta. Não tem sobra para dúvida. Ele vai vir pregar aqui, eu vou pedir para ele contar essa história para vocês. Aí o irmão falou: mas que isso, meu irmão, não entendo desse jeito. Ele falou: meu irmão, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu disse para o Senhor que dos meus lábios não passariam mais essas canções horríveis. Tem tanta gente que está lá no lamaçal do pecado e está todo sujinho e ainda quer se colocar como limpinho. Todos nós, lembre-se, primeiro ponto, jovem eu, todos nós podemos estar na condição daquele jovem, mas tem um momento que a gente tem que acordar. Podemos viver isso? Podemos, mas temos que viver o processo desses jovens caindo em si, se arrependendo. Porque se não se arrepender dá problema. É igual homem casado. Eu bloqueei um bocado de gente. Depois que eu criei, quando tinha a página da igreja, eu tinha que aceitar todo mundo. Aí que começaram a cuidar aí da página da igreja, criou a página do pastor Diego Souza. Aí lá na minha página eu escolho quem tem que entrar e quem não quer. Puta. Aí tem irmã que coloca foto com roupa indevida. Já está errado. Aí vem irmão, pior ainda, vai lá e curte, sendo casado. Falando: não é possível, cara. Oh, coisa terrível, cara. Falo: não é possível. Dá uma agonia. Falo: oh, coisa. Vigia. Às vezes está tão no automático que vai lá e tu que curtir. Vigia. Porque quando nós erramos desse ponto, primeiro nós estamos errando com o Senhor. E depois nós estamos errando com o nosso cônjuge. E já estou avisando, hein? Quem é amigo do pastor, não vai lá de biquíni, de cuecão, de couro não, que não vai dar certo. Esse negócio de crente fala: eu gosto de andar mais à vontade. Vá para a praia particular, agora que você é de Jesus, você não tem direito mais sobre você não. Tudo que você faz vai refletir positivamente ou negativamente. Carregue a tua cruz, porque é isso mesmo, meu filho. Não vou aliviar para você não. Tem dias nessa linha que a gente... Tá, quero ficar mais à vontade. Às vezes eu estou sem camisa na minha casa, chega alguém lá, eu imediatamente vou colocar a camisa. Por quê? Porque ninguém precisa ficar vendo esses peitinhos bonitinhos.
Que coisa! A Evandro falou esse tanquinho também. Né, seu Mato? Vai ficar bom. Não dá bom, mano. Não vai dar bom. Esse meu corpinho sedutor. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós perdemos direito até do nosso corpo. Então, onde nós vamos, nós estamos testemunhando a maneira como estamos falando, a maneira como estamos nos comportando, a maneira como estamos agindo. Por isso que tem um peso absurdo na vida do cristão. Uma coisa é quando cometemos o erro sem saber, e outra coisa é sabendo que é errado e ainda assim a gente comete. Não tem inocência nisso, existe comissão. Ele caiu em si. O pai não chamou, mas ele sentiu saudades da casa do pai. E eu quero definir essa mensagem da seguinte forma. O Espírito Santo falou no meu coração esses dias, e eu preguei para a Mona Lisa na madrugada, pregando para mim mesmo, porque falando para a mente gravar, mas sendo ministrado pelo Espírito Santo. O que atraiu esse jovem para a casa do pai, tem uma palavra que define isso. E essa palavra é amor. Fala assim comigo, amor. Amor. Ninguém fica no casamento se não tiver amor. Você pode ter uma bela esposa, um belo esposo, mas se não tiver amor, não vai ficar no casamento. Você pode ter uma casa extraordinária, uma mansão, se não tiver amor, não vai ficar no casamento. Você pode ter filhos abençoados, mas se você não tiver amor para os seus filhos, de nada adiantará. Você pode ter uma empresa bem estruturada, sendo empregado. Se você não tiver amor, o que você está fazendo, você não vai ficar naquele lugar. Você pode ter uma empresa, mas se você não tiver amor por que você está fazendo, não vai à frente, porque aquilo ali é um peso para a sua vida. Igreja, eu falo muito, nós temos que ter a porta larga para todo mundo entrar e ter a porta extremamente estreita para as pessoas saírem. Mas esse sair, pode ter uma igreja aqui maravilhosa, com mais ar-condicionados, que já estou vendo que tem que comprar ali para a galera, mais ar-condicionado, cadeiras mais confortáveis, um lobby para o pessoal entrar, uma igreja confortável, mas se não tiver amor pela igreja, não fica. Não fica. Por isso que escrevi lá em dezembro, deixamos ir quem precisa ir. Nós queremos que eles vão? Não. Mas tem momentos que a gente precisa abrir mão, porque pode ser que é o que eles precisam, de ao ir perceber que eles estavam felizes e eles não sabiam. Que a gente às vezes tenta ficar segurando, não, vou dar um jeitinho, vem, e às vezes a gente só tem que fazer assim, vai. Com muita dor no coração, mas vai. Mas vai por quê? Porque de repente vai perceber que não é essa a vontade do Pai para a vida deles. Só o amor prende crente em uma igreja. Todo mundo aqui com máscara, baixo praticamente cheio, ali na galeria, mais ou menos. O que os faz vir numa noite de domingo, no calor desse, para um templo desse? O amor que tem a Jesus e também o amor que tem pela igreja local. O que atraiu esse jovem ao pai? O amor que o pai tinha por ele. Ele sentiu falta do amor do pai. E ele foi atraído não pelo chamado do pai explícito, mas pelas lembranças daquilo que o pai deixou no coração dele como legado. A herança foi, mas o legado ficou no coração do filho. A herança foi gasta, mas o legado ficou na mente daquele filho. E aquele filho lembrou que o pai o amava e ele estava errado, está longe do pai. Só o amor pode reter alguém. Só o amor pode tratar alguém. Só o amor pode transformar alguém. Não adianta forçar, é igual casamento. Eu já repito aqui, está forçando demais, às vezes a gente tem que... Não é bom, entenda bem, o que eu falo no temor e no tremor do Senhor. Mas tem casamentos que a gente fala...
E a pessoa está morrendo ali, falando, Senhor, faz um milagre, mas quanto mais fala, pior vai ficando. Mas por que pior vai ficando? Porque um quer e o outro não quer. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: se você está casado com alguém que é ímpio, não separe, mas se quer separar, separe. Por quê? Porque o peso é pesado. Mas ele traz alguns cuidados. E são cuidados que precisam estar ligados. Nada de prostituição, nada de casamento indevido. Cuidado. Os dois precisam querer. O filho volta para a casa do pai. O filho volta para a casa do pai por quê? Porque é amor. O amor o atraiu. O amor do pai. Porque ele vem na igreja? Porque o amor está te atraindo aqui. O amor está te atraindo. Por que você permanece discípulo nessa igreja? E por que tantos visitantes estão vindo ultimamente? Porque o amor está atraindo. Um dia, passando na rua, eu ouvi uma pessoa dizendo assim: a igreja está ficando bonita, mas tem que ter doutrina. Eu sabia que estava falando para ouvir. Aí eu passei assim. Aí no meu coração, eu falei assim: Senhor, se o evangelho não é capaz de mudar um ser humano, você acha que eu proibindo alguma coisa vamos conseguir mudar algum ser humano? Não falta doutrina. O que falta é corações que estão receptíveis ao evangelho. Porque o que muda o ser humano não é o pastor, o que muda o ser humano é o evangelho da graça de Deus. O pastor é um anunciador, um líder, mas ele anuncia. O que faz a diferença? A palavra que vai entrando e vai transformando o ser humano. Vai transformando. E o ser humano vai sendo revitalizado, restaurado. Por quê? Pelo evangelho da graça de Deus. Não tem outro caminho a não ser pelo evangelho. Podemos criar campanhas, podemos criar amuletos espirituais, mas de nada adiantará, porque só o evangelho pode mudar. Se não tiver amor, meu irmão, não adianta nada. Então que as pessoas venham para essa casa de oração por amor. Que elas escolham permanecer por amor. Que você escolha permanecer no seu casamento por amor. Com seus filhos por amor, com o seu negócio por amor. Fala assim: ah, Deus, não quero ficar rico. Queira ficar rico de forma honesta. Tem como. Só seja generoso para o reino, não esqueça disso. Coríntios 8, né, Alex? É da vontade de Deus que enriqueçam para continuarem sendo generosos com o reino de Deus. É bíblico. Agora, não vai colocar o seu coração no dinheiro, até porque o dinheiro não é riqueza. Olha isso. Ser rico não é ter abundância de dinheiro, ser rico é ter abundância de provisões, recursos. Mas só tem uma forma de prosperar no reino. Grave isso, não é barganha não, mas é princípio espiritual. Só tem uma forma de prosperar em Deus: sendo fiel ao Senhor, sendo dizimista, sendo ofertante. Que é isso? São princípios. Se não dá com pouco, não vai dar em muito. Mas quem dá em pouco recebe sementes extraordinárias. A Bíblia diz: Deus dá a semente ao que semeia. Por que muita gente não vive esse milagre financeiro? Porque, não só negue o dízimo. E eu não estou falando isso porque não sei que ninguém aqui na igreja que dá dízimo. Os tesoureiros que estão aí, não aponte. Eu não quero apontar vocês como tesoureiros. Mas, pastor sabe quem dá dízimo aqui na igreja? Já pediu algum relatório? Não. Por quê? Porque não me importa isso. Porque dízimo é uma questão espiritual. Oferta também. Aí fala: quero prosperar, mas está longe disso, dificilmente. A gente vai colocando a casa em ordem, mas é de um momento para outro. Não, tudo vai entrar no seu devido lugar. É conscientização, desperta a vontade,
e você depois age. É um processo, mas é por amor também. Fique sobre os seus pés. Vamos terminar. Eu quero fazer 3 convites. Eles vão cantar baixinho, depois de 3 convites eles vão subir. Vou dar um tempinho, depois vamos voltar orando. Primeiro, talvez você não tenha reconhecido ainda Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você hoje pode tomar essa atitude dizendo no seu lugar: eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. 2, pode ser que você conheça o Evangelho, mas ainda não tenha tomado uma atitude para com o batismo. E hoje, nessa noite, você está dizendo assim: eu conheço, mas não sou batizado. E eu preciso ser batizado porque batismo não salva, mas todo salvo acaba sendo batizado. Então, se você está inserido nisso, hoje você pode tomar essa posição. E terceiro e último, talvez como esse jovem, você está longe da casa do Pai, mas hoje, com tudo que foi pregado, você está lembrando de coisas extraordinárias e você está decidido a voltar à casa do Pai, voltar para a comunhão dos santos. São 3 convites. Vamos cantar um pouquinho, eu quero orar contigo no término dessa canção. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui, sem te tocar. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Pai, vim te buscar. Vim te buscar. Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem te tocar,
Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. É o meu Senhor, estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Tem alguém aqui no nosso meio que esteja entregando a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, minha vida é do Senhor. Tem alguém aqui no nosso meio que esteja dizendo: eu fiz igual esse jovem. O jovem eu sou eu. Eu acabei estando, olha, estou muito longe do Evangelho da Graça. Esteja decidido voltar hoje. E terceiro e último, tem aqui ao nosso meio alguém que conhece o Evangelho, olha, congrega, mas simplesmente ainda não decidiu pelo batismo, dizendo: ainda não está no tempo. O que te impede de ser batizado? Tem alguém assim nessa noite aqui? Eu quero orar com você e por você. Tem alguém aqui? Nas casas, aqui, presencialmente, online. Quero orar com você. Tem alguém aqui nessa noite que esteja inserido nesses 3 convites? Feche teus olhos então. Vamos falar com o Papai do Céu. Pai Santo, obrigado por essa noite tão especial, um tempo dos céus sobre a vida da igreja no Jardim Meriti. Cada encontro temos vivido um mover dos céus tão abençoado. Cada momento que estamos juntos como igreja, sentimos o céu se abrindo e o Teu Espírito passando no nosso meio como uma brisa suave. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse novo tempo. Obrigado por esse novo momento como igreja. Revista-nos com força, com autoridade, com intrepidez, com dons espirituais. Desperte os dons espirituais sobre os teus filhos para a edificação da tua igreja. Que a nossa comunhão com o Espírito Santo gere fruto do Espírito Santo e que possa nos levar a viver melhor contigo e conosco. Seja, Senhor,
com cada um aqui presente, com cada um aqui presente, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo ânimo, Traga, Senhor, consolo aos que precisam ser consolados. Ajuda aos que precisam ser ajudados. Cura, como no caso da Josuele, que está ainda internada, Senhor. Como tantos outros mais que estão ainda enfermos. Traga cura sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que as doenças da alma sejam aniquiladas pelo poder que há no nome de Jesus. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, aceleração de pensamentos, que todas essas enfermidades da alma possam perder a força e que a paz que excede todo entendimento possa tomá-los, preenchê-los completamente para a glória do Teu nome, Senhor. Conceda-nos uma semana extraordinária, um tempo de provisão, um tempo de paz, um tempo de restauração. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração, assim como nas muitas casas através dessa transmissão, não só hoje, mas para todo sempre. Todos aqueles que acreditam digam: vai em Deus, vai em paz, abençoa a vida de quem está do teu lado, edifique a vida desse irmão, dessa irmã, liberando uma palavra profética, uma palavra de edificação, de consolo, de ajuda. Abrace aqueles que precisam ser abraçados. Vão em Deus, vão em paz.